Fala pessoal, beleza? Vamos conversar hoje, tá? Finalmente sobre a lei de Snell. Hoje, de fato, você vai realmente começar a entender como é que faz o cálculo aí desse possível desvio que pode acontecer, né? Então, o que é essa lei de Snell? O que ela permite fazer? Ó, ela permite calcular o desvio sofrido pela luz ao sofrer uma troca de meio, ou seja, a refração. A gente colocou aqui, ó, o ar, que é um meio de menor índice de refração, tá? Então, um raio de luz saindo do menor e vindo para um maior, né? Foi isso que a gente tem aí. Lembre que o ar, ele tem as moléculas mais espalhadas, enquanto a água, ele tem as moléculas mais juntas, pontos de hidrogênio, né? Lembre que a água é H2O, né? Então, a gente tem um oxigênio ligado a dois hidrogênios, né? Isso aí que a gente tem. E aí, o que é muito importante você se ligar? Quando a gente tem essa relação, a gente se lembra, né, que o índice de refração ele representa a dificuldade que a luz tem de passar naquele meio. Então, é C, né, sobre V. É essa a relação. Então, quanto mais fácil for de passar naquele meio, menor vai ser o meu índice de refração. Consequentemente, maior vai ser a velocidade naquele meio. Então, se a gente tiver aqui, ó, por exemplo, velocidade 1, e a gente tiver aqui velocidade 2, né? A gente sabe que essa relação é inversa, ou seja, menor índice de refração representa menor dificuldade, logo nós temos uma maior velocidade. Maior índice de refração representa uma maior dificuldade, logo a gente tem uma menor velocidade. Beleza? E aí Snell, ele chegou a uma conclusão muito legal, tá? Ives, que conclusão foi essa? Ele notou que acontecia a eventualidade de ter uma relação dessas velocidades com os ângulos. Note só. Ó, a gente tem aqui o ângulo θ1 e θ2. A gente até então estava brincando, né? Toda vez que você sai de um meio menos refringente para um mais refringente, pensa que índice de refringência é dinheiro. Eu estava liso, fiquei rico. As pessoas o quê? Se aproximam de mim, né? Então, ó, esse raio de luz ele devia seguir aqui em linha reta, mas ele se aproxima, né? Então, rola uma aproximação. Rola uma aproximação. E devido a rolar essa aproximação, o que é que a gente nota, né? A gente nota que o θ1, o θ2 em relação ao θ1, ele é o quê? Menor, enquanto o θ1 ele é maior, tá? E aí a gente tem uma relação, né, de proporcionalidade entre esses ângulos, tá? Entre esses ângulos e a velocidade V1. O que é que você nota? Esse raio aqui, ele é o mesmo, tá? Então, essa relação angular, eu vou ter que trabalhar ou com seno, ou com cosseno, ou com tangente. Ives, qual das relações significa? Ó, vamos pensar assim, quando a gente fala de seno de 30, a gente diz que o valor é 1/2, né? Que é 0,5. Quando a gente fala de cosseno de 45, né? Então, o seno de 45, o valor é raiz de 2 sobre 2. Aí eu vou aproximar a raiz de 2 para 1,4, tá? Então é 1,4 dividido por 2, que isso é 0,7. E a gente tem o valor de seno de 60, né? Que eu vou aproximar aqui, né? Raiz de 3 sobre 2, que eu vou aproximar a raiz de 3 para 1,7. Então é 1,7 dividido por 2. 1,7 dividido por 2 dá 0,85, né? O que é que eu quero que você note? Eu noto que a relação do seno, à medida que esse ângulo vai aumentando, esse valor vai aumentando também, ó. Para 30 graus, 0,5. Para 45 graus, 0,7. E para 60 graus, em torno de 0,85. Ives, então quer dizer que a velocidade é diretamente proporcional ao seno desse ângulo? É sim. É diretamente proporcional. Por que eu não botou um ângulo direto? 30, 45, 60. Porque isso daqui, o valor 30 graus, 45 graus, não representa um número. Tá? Ele representa uma grandeza que é angular. E velocidade é uma grandeza que é linear. Então, o que é que Snell chegou à afirmação? Ele chegou assim, ó. Velocidade de 1 sobre velocidade de 2 é igual a seno de θ1 sobre seno, tá, de θ2. Foi essa relação, primeiro, né, que foi exposta por Snell. Ou seja, as velocidades são diretamente proporcionais aos ângulos e a relação que ele utilizou foi seno, por conta disso. Quanto maior o ângulo, maior o valor do seno. Beleza? Mas essa não é a lei de Snell que nós geralmente
encontramos, né, nos problemas que nós vamos ter que resolver. Ives, por que não? Porque, cara, é muito difícil você mensurar, tá? A velocidade, por exemplo, da luz no ar e a velocidade da luz na água. A gente conhece geralmente o quê? Os índices de refração. Então, eu tenho que colocar de uma forma que esses índices de refração apareçam. E aí, o que é que você tem que lembrar, né? Muito importante que você lembre. Vamos lá. Lembre. E aí, eu acho que você deve lembrar bem aí, ó. Ives, eu lembro que o índice de refração é a velocidade da luz de um vácuo sobre a velocidade no meio, né? Então, lembra que isso aqui é a velocidade. Velocidade da luz no vácuo. Quanto é esse valor? Só para lembrar, 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. E essa daqui é a velocidade da luz no meio, né? Então, tem o seguinte, ó. Para uma velocidade 1, vamos supor assim, eu tenho N1, que é igual a C sobre V1. Esse V1 que está dividindo pode passar multiplicando. Então, eu fico com N1, V1 igual a C. Esse N1 que está multiplicando pode passar dividindo. Então, eu fico com a seguinte relação. V1 é igual a C sobre N1. Tá? Bom, se V1 é igual a C sobre N1, significa dizer que V2 é igual a C sobre N2. Pela mesma razão, a gente vai chegar, enfim, no mesmo resultado, né? Se fizer aqui N2 é igual a C sobre V2, né? Aí vai ficar N2, V2 igual a C, então V2 igual a C sobre N2. A gente vai chegar, né, nesse valor aí, como sendo o mesmo valor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses valores que a gente encontrou aqui e substituir no problema. Então, substituindo esses valores aqui nesse problema, o que é que a gente vai ter, né? Quem é V1? V1 é C sobre N1. C sobre N1. Dividido por, vamos lá? Quem é V2? C sobre N2. C sobre N2. Que é igual a seno de θ1 dividido por seno θ2. Não é isso que a gente tem? Aí o que é que a gente segue mais? Vamos lá. Vou pegar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Cn1 vezes o inverso da segunda, N2 sobre C, é igual a seno de θ1 sobre seno de θ2. Tá? E aí, ó, esse C que está aqui cancela com o C que está embaixo. Então, eu fico com N2 sobre N1, que é igual a seno de θ1, seno de θ2. Ives, tinha como eu descobrir isso sem utilizar essa fórmula? Tinha. Ó, se a velocidade é diretamente proporcional ao seno e a velocidade é inversamente proporcional a N1, então quer dizer que velocidade e N1 são inversamente proporcionais. Então, N1 e θ1 também são inversamente proporcionais. Ó, N2, N1, θ1, θ2. Veja que do lado de lá está ao contrário, né? Ó, aqui era V1 sobre V2, aqui é N2 sobre N1, que é o inverso, tá? E aí a gente faz uma relação de meio pelos extremos, tudo bem? Então, o que é que a gente vai ter aqui? A gente vai ter o seguinte, ó, N1 seno de θ1 é igual a N2 vezes seno de θ2. Lembre que uma multiplicação, tá? Uma multiplicação expressa grandezas inversamente proporcionais. Então, N1 vezes o seno de θ1 são inversamente proporcionais. E realmente são, ó. N1 menor, θ1 maior. Então, são inversamente proporcionais. Grandezas inversas são multiplicadas, representadas por uma multiplicação. Ives, N2 é maior. N2 é maior. Então, o θ2, obrigatoriamente, ele tem que ser o quê? Menor. Ó, N2 maior, θ2 menor. Ives, mas aí, o N1 é menor. O N1 é maior. N1 é menor. Se N1 é menor, θ1 tem que ser o quê? Maior. Veja a relação de inversamente proporcional, ó. Então, aqui nesse caso, eu estou saindo de um meio menos refringente. O que é que significa isso? Menor índice de refração. Para um meio mais
refringente. Ou seja, com maior índice de refração. Portanto, o ângulo agora se aproxima. Claro, você lembra da brincadeirinha, né? Menor, era liso, fiquei rico. O que é que as pessoas fazem? Se aproximam de mim. Então acontece esse ângulo diminuir, ó. Aproximação. Aí, Ives, agora dá para eu trabalhar, né? Encontrar esses valores aí da gente. Aí agora é só a gente substituir que a gente vai encontrar todos esses valores, tá? Por exemplo, né? A gente poderia substituir aí o valor do A é 1, o valor da água 1,33 e aí a gente chegar no resultado. Mas eu não vou colocar um cálculo numérico não, vou deixar pra gente tentar fazer no momento ao vivo, né? Só que também tem uma outra justificativa, a gente acabou de mostrar como calcular, mas muitas vezes os alunos me perguntam o seguinte: Ives, por que acontece um desvio? Né? Por exemplo, beleza, ok, acontece uma mudança de velocidade e tal, mas qual é uma outra justificativa? Bom, uma outra justificativa é por meio de um princípio que nós chamamos de princípio do tempo mínimo de Fermat. O que é que diz esse princípio do tempo mínimo de Fermat? Vamos lá. Ó. A luz, ela sempre vai buscar o caminho no qual ela leve menos tempo. Bom, no caso da gente, quando a gente estava se propagando apenas em um meio, no caso a reflexão, a gente viu que ela sempre se propagava em quê? Em linha reta, né? Mas aqui acontece um desvio. Por quê? Eu vou fazer uma analogia. Vamos supor que você está na praia. Seu irmão está na praia com você também. Tá? Suponho que você tem um irmão. Seu irmão começa a se afogar dentro d'água. Você vai tentar fazer o quê? Bom, você vai tentar salvar ele, você vai ter que entrar dentro d'água. Mas você vai tentar correr o máximo possível por onde? Pela areia. Até que chega uma hora que fica um ângulo lá ideal para você entrar na água. Ou seja, você prefere ir pela areia do que ir pela água. Por quê? Porque na areia você vai conseguir correr mais rápido e aí você vai conseguir empregar uma maior velocidade. É um caso de urgência. Quanto mais tempo demorar, mais o menino pode se afogar. Então você busca correr mais pela areia para poder entrar dentro da água. Então é mais ou menos assim, ó. Você busca correr mais pela areia do que você fazer isso aqui, ó. Vir direto. Se você viesse direto, você notaria que você percorreria uma parte maior por onde? Pela água. Eu vou fazer até de roxo, tá? Ó, se você viesse direto, saísse desse ponto para esse ponto aqui, ó. Note que você percorreria esse trajeto aqui todinho pela água. Ou seja, você percorreria um trajeto maior pela água do que aproveitar isso aqui para andar menos dentro da água. Então, uma outra forma de justificar, eu estou dizendo que é uma outra forma de justificar, tá? Uma outra forma de justificar esse desvio da luz aqui é por meio desse princípio do tempo mínimo de Fermat. Então, como é que a gente pode dizer? A luz busca percorrer o caminho de menor tempo. Então é isso, gente. A luz, ela busca percorrer o caminho de menor tempo, tá? É isso que ela busca fazer. Para quê? Para que tenha uma justificativa da refração. Bom, a física ela tem esse princípio, né, de explicar os fenômenos da natureza. Nós temos aqui duas explicações. Uma explicação foi lei de Snell, a segunda explicação foi o quê? O princípio de Fermat. E aí o que é que eu quero que você se ligue nesse processo todinho? Nem sempre vai acontecer a eventualidade de existir o quê? Refração da luz. Ou, no caso, vai existir desvio, tá? Nem toda refração tem desvio. Exemplo, se esse ângulo aqui for bem coladinho com aqui, for zero, quanto é o seno de zero? O seno de zero é zero. Então, se eu substituir na equação aqui, vai ficar N1 vezes zero, que é igual a N2 vezes seno de θ2. Se desse lado vai dar zero, desse lado também vai dar o quê? Zero também.
Ah, Ives, então é por conta disso que quando o raio, né? Quando o raio vem assim, né? Ele passa direto sem sofrer desvio, né? Pela lei de Snell, a gente sabe que seno de zero, né? Vou até botar essa observação aqui. Seno de zero. Seno de 0 graus é igual a zero, tá? Lembra dessa informação. Seno de zero é igual a zero. Então, se o raio vier aqui assim, ó, não vai acontecer a eventualidade de rolar o quê? Desvio, tá bom? Então, a gente conversou agora sobre a lei de Snell, conversou sobre o princípio de Fermat. E aí, gente, a gente fecha, tá? Essa primeira parte do capítulo, que a gente conversou um pouquinho sobre esse conteúdo envolvendo lei de Snell e tal. E aí, na nossa próxima aula, a gente vai conversar sobre reflexão total, formação de miragens. É um conteúdo muito massa para a gente começar e continuar trocando ideia desse conteúdo, beleza? Então, a gente se encontra, beleza? Tchau, tchau!